amados. Boa noite, amados. Boa noite. Eu sei que estava dormindo. Amados, é sempre um prazer estar na casa do Senhor, né? E está dizendo que vocês estavam na unção do dízimo, por isso que não deram boa noite. Amados, nós temos uma palavra de ânimo para essa igreja. Aleluia. Quarta-feira foi uma palavra que para mim foi uma palavra normal, mas teve gente que disse, pastor, o senhor avise, viu? Avise quando o senhor for chicoteado. Senão eu acho que eu não chicotei ninguém, não. Eu apenas ministro o que o Senhor coloca no meu coração. E hoje nós vamos falar sobre um homem. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Neemias. O livro de Neemias é logo depois do de Esdras, depois de 1 Crônicas, 2 Crônicas, no Antigo Testamento. Queria que vocês abrissem aí. Nós não vamos ter essa linha, né? Não vamos ter essa linha, né? Terça-feira. Todos já acharam aí o livro de Neemias? No versículo 11 do capítulo 1, entrando já, lembre que a Bíblia Sagrada ela não era dividida não tinha essa divisão que hoje nós vemos, né? Era direta, era escrita. Então, nós vamos começar lendo a partir do versículo 11 do capítulo 1 e vamos entrar para o capítulo 2. Mas eu quero me prender no capítulo 2 apenas ao versículo 1, 2 e o 17 para nós conversarmos durante a ministração. Nós estaremos lendo praticamente todo o capítulo 2 e falando sobre o capítulo 2. Todos já acharam? Diz assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e fazem prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano vigésimo do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira. 17. Então lhe disse: Bem vedes vós a miséria em que estamos em Jerusalém, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Curvemos em nossas cabeças.
Amado e querido Deus, Pai Santo e amado, nesse momento, Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti apenas como Teu instrumento e pedir, Senhor, que a Tua unção e o Teu poder seja derramada nesse lugar, que nós venhamos diminuir, Senhor, e que Tu venhas ser o motivo dos Teus filhos estarem neste lugar, que eles venham receber da Tua parte, Senhor, o manancial de águas vivas, um refrigério para as Tuas almas, um alimento, Senhor, que venha nutrir as suas vidas espirituais, e que eles possam sair daqui nessa noite, Senhor, cheios da Tua presença, mais felizes do que chegaram aqui, e mais confiantes, Senhor, do que quando chegaram aqui, sabendo, Senhor, que o Deus a qual eles têm se prostrado, têm adorado, é um Deus fiel e poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eles têm pedido. É isso que clamamos a Ti, pedimos a Ti, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, desde agora e para sempre. Amém. Opróbrio, amados, significa a mais baixa situação de vergonha que eles podiam estar. E nós vemos o que Deus pode fazer na vida daqueles que se colocam à sua disposição. E foi assim com Neemias, e que nós, quando lemos o capítulo 1 de Neemias, que depois que as notícias da ruína de Jerusalém, das portas de Jerusalém sendo queimadas, dos muros sendo derrubados, Neemias chorou, se lamentou por alguns dias, esteve orando, jejuando, e depois de 4 meses ele teve uma audiência com o rei, ele esteve na presença do rei. Ele era copeiro do rei. O copeiro, ele tinha uma missão, que era provar toda a bebida antes que o rei viesse a se beneficiar daquela bebida. Então, eu vejo assim que todos os dias que ele ia na presença do rei para servir ao rei, ele corria um risco de vida, porque alguém poderia querer matar o rei e ele morreria antes. Verdade, né? Então Neemias gozava vamos dizer assim, da intimidade do rei e da confiança do rei. O rei tinha confiança nele, e pelo que a gente lê na palavra, a gente percebe que ele tinha uma certa intimidade, que o rei, só de perceber, quando ele chegou na presença dele, disse assim: tu estás triste, rapaz, está acontecendo alguma coisa, me conta o que é. Não acontece com a gente isso? Quando a gente tem muita intimidade com uma pessoa, às vezes só pelo telefone, a gente: o que é que está acontecendo? Tua voz está diferente, está acontecendo alguma coisa, né? E a gente, assim como Neemias, às vezes tem vergonha de falar, às vezes não quer falar, e às vezes nós não queremos nos expor para que as pessoas não venham se manifestar com ajuda, não porque a gente não precisa de ajuda, mas porque nós não queremos dar trabalho. Nós falamos assim: não quero te dar trabalho, não te preocupa comigo, você me virá. E Neemias, ele foi servir ao rei depois de 4 meses que ele tinha feito esse jejum, que ele orou. Ele disse assim: Senhor, que eu possa ter graça, me dá graça para chegar à presença do rei, desse homem, e eu quero conversar com ele. O Senhor, depois de 4 meses, ele teve essa oportunidade. Ele foi ter uma audiência com o rei e obteve do rei uma resposta inesperada, na qual ele nem imaginava que ele, lá onde ele estava, ele era apenas copeiro, mas ele ia levando uma carta para Jerusalém,
ele ia como representante do rei, ele ia como governador. Então, em primeiro lugar, amados, nessa noite, entenda: quando você se submete à autoridade, quando você se submete à liderança, entenda, você cumpre um dos princípios eternos, um dos princípios de Deus, que é você ser obediente à sua autoridade. A autoridade de Deus, a única coisa que o Senhor pede para nós é que nós venhamos ser obedientes. E em primeiro lugar, quando nós obedecemos às autoridades aqui na terra, nós também temos garantias de que Deus vai estar ao nosso lado, e que Deus vai nos orientar e nos dar vitórias, e que muitas vezes nós, por negligenciarmos esse princípio, acabamos derrapando e não seguindo adiante. Eu sou um desses. Eu falo isso tranquilo hoje, sem problema nenhum. Quantas vezes eu achei que o meu conhecimento, que o meu talento, que por eu conhecer alguma coisa, por eu saber alguma coisa, era apenas e o suficiente para me garantir outras coisas. E não queria me submeter à autoridade, não me deixava ser ensinável, e não tinha assim uma certa... Eu tinha o respeito pelos meus líderes, mas não tinha a obediência de seguir as regras que eram impostas. Eu achava, para que isso? Discipulado, para quê? Eu já conheço a palavra, eu tenho conhecimento da palavra, vou discipular para quê? Eu vou crescer em quê mais? O que é que esse discipulado vai acrescentar na minha vida? E quantas vezes, enquanto não me submeti, eu fiquei derrapando, errando, cometendo falhas. E hoje, essa igreja, nós temos esse princípio, discipulado. E todos que estão sendo discipulados, tenham a garantia que vocês vão crescer e crescer muito. Aleluia. Vocês vão ser expoentes na mão do Senhor. Porque hoje, a igreja que o Senhor está preparando, Ele está preparando uma igreja com qualidade espiritual. Uma igreja que não vai mais ser levada por qualquer vento de doutrina de homens, que não vai ser levada por fantasias e ilusões, mas vai ser pela essência da palavra, vai viver pela essência da palavra. E aqui Neemias se submeteu a essa autoridade. Era uma autoridade terrena, mas ele precisava. Jerusalém estava destruída, estava queimada as portas. E aqui nós aprendemos, amado, que a maioria das nossas vitórias são conquistadas através da oração. Sem oração, nós não conseguimos nada. Você quer vitória? Tire tempo de oração de qualidade. Seja qual for o seu problema, tire tempo de qualidade. Seja qual for o seu problema, eu repito mais uma vez. Eu me lembro uma vez que eu estava passando uma situação muito complicada, difícil no meu casamento. E a minha filha tinha 2 aninhos de idade, ela dormia comigo. E nós morávamos, a nossa casa era bem pequenininha, era como se fosse esse templo aqui, apertadinho. Eu descia de noite e ia orar dentro do banheiro. E ficava dentro do banheiro sentado, orando. E aí, como ela dormia comigo, ela sentia a minha falta. Aí ela entrava no banheiro. Aí ela ficava e dizia assim: pai, por que o senhor está chorando? Né? E eu pegava, aí que eu chorava mesmo, né? E pegava, ela ficava do meu lado. E era porque o nosso casamento,
Meu casamento estava passando uma crise muito complicada, muito difícil, e que nós não víamos soluções, e que achávamos que era só separação seria a solução. A Denise queria seguir um caminho, eu queria seguir outro. Eu queria Jesus, e a Denise dizia assim: eu não nasci para ser pastora, eu não nasci para ser mulher de pastor. E esses são problemas corriqueiros na casa do Senhor. E eu não estou dizendo que é só nessa área, não. Tem várias dificuldades. Tem a ignorância, a nossa ignorância, no sentido pejorativo mesmo. Homem, a maioria de nós homens somos grossos, machistas e insensíveis. Somos duros na queda. Mas deixa eu falar uma coisa para você, homem: o Espírito Santo não adurece. Glória a Deus. Quando o Senhor quer, Ele te derruba. Aleluia. Ele te dá um MMA, te dá um traço, meu irmão, que você pede arrego. Você bate lá, olha, dá aqueles 3 toquinhos, né? Quando o camarada é vencido ali, ele Uma chave. dá uma chave de braço, né, em você. Aí você pede arrego, porque senão ele te quebra tudo. Porque se você não desistir, quando você não desiste, o Senhor vem lá e te quebra todinho e faz um vaso novo. Falo isso porque aconteceu comigo. Mas ao chegar em Jerusalém, Jeremias vai a Jerusalém, e quando ele chega como governador, como uma autoridade dada pelo rei, sabe o que acontece? Os inimigos já começaram a se levantar. É assim mesmo que acontece com todos nós, irmãos. Mesmo com a autoridade do Senhor nas nossas vidas, o inimigo não nos deixa quieto, não nos deixa em paz. Glória a Deus. Tem muita gente pregando por aí só bonança, só achando que ser crente é a melhor coisa do mundo, mas assim, é só facilidade. Ah não, vem para Jesus que a tua vida agora vai ser um mar de rosas. Aí eu até falo assim: bora ler Paulo, bora ver o que é que Paulo passa, né? Aí Paulo diz: e olha, eu sofri tanto, gente, você não tem nem ideia. Olha, eu naufraguei 2 vezes. Olha, só porque eu expulsei o demônio de uma mulher, eu fui preso. Me chibataram, meu irmão. Deram 40 chibatadas lá em mim, 39, não me lembro agora. E agora eu ainda fui preso porque eu fiz o bem. Aí tem gente por aí que prega que não, na verdade não, porque você tem que viver uma vida surfando na onda. Aceitou Jesus, agora você vai surfar na onda do Espírito. Irmão, nós temos compromisso com a palavra. Os inimigos vão se levantar, mas eles vão se levantar para cair. Lá em Neemias capítulo 2, versículo 10, a gente lê assim, ó: o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Olha só, o inimigo, ele sempre se levanta contra os servos de Deus, amado. Mas quando há um objetivo, um propósito, e principalmente quando a vitória já foi ganha através do joelho no chão, da oração, não importa o adversário. Sabe por quê? Nada vai poder parar a obra que o Senhor tem para realizar através de você. Aleluia. Se você tem orado, se você tem realmente pego em suas mãos as promessas do Senhor, com os propósitos que Ele tem para realizar através da sua vida, e você tem que ser colocado de joelho na presença do Senhor e pedindo que o Senhor lhe use, saiba, vai acontecer. Aleluia. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. É isso que a palavra diz. Aí
Neemias capítulo 11 diz: e cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias, e de noite me levantei, e eu, poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E no versículo 13: e de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte, ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Amados, Neemias era um homem sábio. Quando ele chegou em Jerusalém, ele não saiu revelando imediatamente o seu propósito. Ele não saiu dizendo o que ele ia fazer, o que é que ele foi fazer. Primeiro ele analisou a situação, percorreu todo o muro, saindo pela porta do vale, à noite, com pouca gente com ele, analisando a destruição dos muros, vendo as brechas, as rachaduras, as portas queimadas a fogo, vendo o tamanho da obra que ele ia ter que fazer. E eu acredito que cada vez que ele ia passando naquela situação de destruição, ele ia orando e profetizando a Deus. Ele ia dizendo: eu creio, Senhor, que isso aqui vai ser restaurado, eu creio que isso aqui vai ser novamente erguido. E tudo isso através da sua fé, a fé no Deus que eles tinham ouvido dos seus pais, as histórias que tinham acontecido com o povo de Israel. E pela fé ele já contemplava aquele muro restaurado, sem brecha, e creio que ele já contemplava aquele povo trabalhando, restaurando, lutando pela sua dignidade, por suas famílias, por sua nação. Nós aprendemos com Neemias aqui que não devemos sair contando para todo mundo, amados, os nossos sonhos e projetos. Temos que aguardar o momento certo. Primeiro temos que orar e depois analisar a situação. Isso faz parte de uma estratégia inteligente, sábia. Eu sempre converso com a minha filha e sempre digo, e esse dia eu tenho conversado com meu filho também, pelo telefone, e orientado eles. Eu sempre digo assim: você tem que se preparar para as oportunidades que irão surgir, porque irão surgir. E como é que você se prepara para as oportunidades? É hoje, é aproveitando aquilo que você tem vivido hoje, tirando proveito de tudo que você tem vivido hoje, e as oportunidades no futuro você vai poder aproveitar cada uma delas. E os seus sonhos e projetos que estão diante do Senhor, que você tem levado à oração e tem aguardado o momento dele acontecer, você vai ter noção exata de quando vai poder realizá-los. Eu estava conversando com alguém essa semana, não lembro quem foi, eu dizendo de que só o Senhor, para ter me orientado, para ter me conduzido e me dirigido, para projetar tantas coisas que eu fiz no meu caminhar profissional e hoje eu poder estar no ministério. Quando eu era contador, eu vivia muito o dia, vivia o momento, mas como eu tinha uma vida no altar, como eu sempre tinha uma vida de oração, pedindo conselhos para o rei, conselhos para o Espírito Santo, o Senhor foi me conduzindo, me deu em sonhos algumas coisas, e eu comecei a realizar e fazer, pedir orientação, e algumas delas eu achava que, eu dizia assim: Senhor, mas não vou conseguir, e se realizaram. E por quê? Porque
aquilo que eu sonhei, aquilo que eu projetei, coloquei diante do Senhor, orei, e era vontade do Senhor que se realizasse, aconteceu, se realizou. Eu me preparei para as oportunidades que iriam surgir à minha frente, e elas aconteceram. Então, amado, nós aprendemos com Neemias que nós não devemos sair contando para todo mundo. Tem pessoas que vão puxar você para trás. Converse com pessoas que agreguem valores na sua vida, que some com você, que sonhe junto com você, que some na sua vida dizendo assim: eu vou orar por você, meu irmão, porque eu quero ver você bem sucedido, eu quero ver você grande. Se junte a essas pessoas, coloque elas do seu lado, aprenda com elas. Eu tenho um amigo não, né? Eu ouvi uma vez uma pregação de um pastor, ele falando assim: pague até um almoço para aquelas pessoas que vão somar na sua vida, mas esteja perto dessas pessoas que somem, que coloque você para cima, que levante você. Então, aqui eu falo para líderes. Nós trabalhamos com um projeto aonde todos são líderes. Um dia todos serão líderes aqui. Amém ou não amém? Amém. Agora eu fiquei preocupado. Então, líderes em excelência, líderes de nações. Como assim, pastor? Nações, eu vou ser presidente? Não. Amado, uma célula é uma nação. Eu quero ver células e células e mais células nessa cidade. Amém. E você, líder de célula, supervisor de célula. Amém? Amém. Então vamos dizendo amém. Pastores de área. Nós concordamos. Amém. Você precisa aprender, amados, em quem confiar. Você precisa ter noção e discernimento de perceber com quem você pode contar, porque nem todos estão do seu lado, nem todos querem o seu sucesso. Deixe Deus te mostrar as pessoas que estarão ao seu lado. Aleluia. E assim, some com elas. Some. Adicione pessoas no seu relacionamento que te levante, que queira o seu bem. Essa semana eu estava falando com uma pessoa lá em casa, essa semana foi na outra, eu e Denise, eu dizendo assim: você está na fonte. Nós não somos grandes coisas, eu e a minha esposa, mas o que nós pudermos te ajudar, te apoiar, te orientar, para que você venha a ser bem sucedida, isso nós vamos fazer, enquanto você quiser. Então tenha atitudes de querer pessoas que somem na sua vida, que agreguem valores na sua vida. Porque, amados, infelizmente, pessoas que querem o teu mal está cheio. Quer ver uma coisa? Quando você está no seu local de trabalho e que você é um agente secreto do Senhor, que as pessoas não sabem que você é evangélico, quando chega na sexta-feira, diz assim: ei fulano, vamos tomar uma ali. Ei fulano, ei rapaz. Aí você diz assim: não, vou para casa. Ei rapaz, deixa tua mulher com teu filho lá, mora só uma. A gente merece. A gente trabalhou a semana toda. A gente tem direito. Aí quando você não é agente secreto, né? Você realmente, todo mundo reconhece. Aí ele não te convida. Aí você é que convida, te fulano, olha, tem uma célula acontecendo ali em Lagoa Nova, aqui em Vicente Rosado, aqui perto. Bora lá comigo. No final ainda corre um lanchezinho gostoso, uma delícia. Aí, sabe o que ele diz? Não, eu estou muito ocupado, estou cheio de coisa para fazer. Ah, minha esposa está me esperando. Cheio de desculpas.
Na hora as desculpas vêm todas. Ai, a minha unha do pé está encravada, hoje eu não posso andar. Olha, ele já vira até o profeta, né? Olha, eu já vejo uma pequena nuvem de chuva. Aqui é difícil, né? Aqui é difícil, mas ele já vê. Olha, eu estou vendo uma pequena nuvem, eu acho que vai chover. Ele não vem. Porque a gente sabe que a chuva só cai à noite aqui, né? Então, amados, não tenha pessoas que atrapalhem o seu sucesso. Não esteja perto dessas pessoas. Entenda. Não é que você não tenha amizade com elas. Não é que você não se relacione com elas. É que você não se deixe salgar por elas. É você que é sal. É você que é luz. É você que deve salgar. É você que deve trazer luz para a sua vida, para a vida do seu amigo. Então, some. Se ele estiver levando para baixo, ore por ele e peça para o Senhor uma oportunidade para ele chegar na célula. Eu sempre falo assim: não convide nem para a igreja. Pastor, o Senhor não quer que venha para a igreja? Não, eu quero que venha para a igreja. Eu desejo. Mas convide para a célula. Convide para dentro da sua casa, para a sala e para a garagem da sua casa. Sabe por quê? É mais fácil eles irem na sua casa do que virem na igreja. Porque, infelizmente, já se criou um certo estigma das igrejas. Já se criou umas certas barreiras com igrejas, principalmente aqui no Rio Grande do Norte. Já há uma certa resistência. Então, quando você leva para dentro da sua casa, para a célula, já quebra muitas barreiras, já mina as resistências. E aí, daqui a pouco, eles estão aqui do nosso lado, cantando e louvando conosco. E aí, sabe o que acontece? Aí vai falar igual com muitos amigos nossos lá em Belém, diz assim: rapaz, quando eu vi, eu já não estava na crença. Eu já não era crente. Eu nem vi. Sabe por quê? Porque foi adornado, foi abraçado pelo Espírito de amor, pelo Espírito Santo. E foi de uma forma sutil, inteligente, saudável, e que não trouxe dor nenhuma. No versículo 15, amados, nós lemos: então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra tinham declarado coisa alguma. Neemias rodeou todo o muro, entrou e saiu pelo mesmo lugar, que foi pela porta do vale, analisou todo o projeto. Ele sabia exatamente o que deveria ser feito e como ele iria fazer. E agora me diga, vocês, qual era a experiência de Neemias em reconstrução de muros? Ele era o quê? Do rei? Copeiro. Copeiro. Garçom do rei. Ele era o garçom, como disse o Lucas. Qual era o conhecimento? Nós vemos Deus capacitando Neemias em algo que ele nunca tinha feito. Aleluia, glória a Deus. Deus o capacitou para ser engenheiro, arquiteto, pedreiro, chefe do exército, líder motivacional. Glória. Ele resolveu até os assuntos relacionados ao templo, relacionado com a política de Jerusalém, com os impostos de Jerusalém. Tudo isso sem experiência alguma, porém capacitado pelo poder que vem do alto, pelo Espírito Santo de Deus. Deus purinho, como a gente diz.
capacitando Neemias. Tudo isso, sabe por quê, amado? Porque ele amava a obra de Deus. Assim como eu amo a obra do Senhor, assim como você ama a obra do Senhor. E se nós amamos a obra do Senhor, será que Ele não vai nos capacitar? Será que Ele não vai te capacitar? Será que Ele não vai te conduzir com honras, assim como aconteceu com Neemias? Ele era copeiro e ele foi como governador. Tudo isso por amor à obra. Deus, e ele estava tão disposto a mudar a situação ao seu redor, Neemias, que Deus deixou disponível para ele todas essas funções, todas essas profissões, né? Engenheiro, arquiteto, pedreiro, chefe do exército. Ele era um líder motivacional, né? Aquele gerente de recursos humanos, e qualificou, resolveu os assuntos do templo, e resolveu a política de Israel, os impostos, começou a juntar todos os tributos para poder fazer novamente o muro. Deus precisa de pessoas disponíveis. É só isso. Pessoas que estejam querendo fazer a sua obra. Pessoas que queiram realmente fazer sem desculpas. Homens e mulheres que não se utilizem de desculpas. Homens e mulheres que não estejam dizendo assim: não estou preparado. Eu pregar a palavra do Senhor. Eu preciso fazer um curso de teologia. Não dá para ser assim. Não, pastor, eu preciso de mais tempo, pastor. Não, pastor, é muito longe, ir lá para a Zona Norte é difícil, complicado. Eu não tenho nem condição, pastor, porque são 2 ônibus para eu ir para lá. Pastor, não tenho experiência, pastor. Pastor, tem fulano que tem mais experiência que eu. Sempre achamos uma desculpa para não realizar a obra. Deus só quer pessoas disponíveis. Ele só quer que você se coloque na mão dele e deixa com ele, que ele vai te dar várias profissões. Ele vai te capacitar. O Senhor nosso Deus precisa de pessoas que falem igual Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Não foi assim que Isaías falou? E quantas vezes a gente canta, né? Quantas vezes você canta? Mas na hora, olha, Breno, vem para o discipulado, porque eu estou te vendo que vai ser um grande líder do céu. Eu, pastor? Não, pastor, eu preciso de mais tempo. Eu não tenho tempo, pastor, eu saio tarde do meu trabalho. Amados, em nenhum momento nós vemos Neemias reclamando. Em nenhum momento nós vemos Neemias dando desculpas, se sentindo incapaz. Nós vemos nesse homem de Deus um exemplo de líder que serve para todos nós, seja no ministério ou em qualquer área de dentro da igreja, de dentro do corpo da igreja. Pode ser no louvor, pode ser no ministério dessa palavra, pode ser para conduzir os departamentos que nós vamos ter nessa igreja, que nós precisamos, e tudo para a honra, para a glória, para o louvor do Senhor. Era para isso que Neemias fazia, porque ele amava a obra, ele amava a Deus. Sabe o que é melhor, amados? Que nós ainda saímos melhores. Ele era copeiro, agora ele era engenheiro também, arquiteto, pedreiro. Ele foi profundamente qualificado por Deus. O nosso Deus capacita aqueles que só se colocam à sua disposição, e não capacita aqueles que têm medo.
Você se sente fraco? Incapacitado para alguma tarefa? Está aqui Neemias. Busque de Deus a direção. Confie. Não importa o tamanho do obstáculo. Se Deus é contigo, amado, você vai vencer. Amém. Neemias era copeiro do rei na Pérsia, mas lá em Jerusalém Deus o capacitou para realizar o impossível aos olhos humanos, porém possível para Deus. Amém. Porque Deus acreditava nele e queria fazer algo através dele para o seu povo, o povo escolhido. Glória a Deus. Neemias deixou o conforto do palácio para se colocar literalmente na mão do Senhor e meter a mão na massa. Você se sente fraco? Ah não, minha dignidade, moralmente eu estou quebrado. Deus vai restaurar a tua moral, a tua dignidade, e melhor, vai te capacitar, porque você é um escolhido do Senhor. Todos que têm chegado nessa igreja são frutos de oração desse lugar, são frutos de joelho no chão. E Deus tem escolhido você porque Ele quer lhe capacitar. Não se deixe vencer por palavras, por setas que o inimigo tem tentado te destruir. Saiba que o projeto e o propósito de Deus para a sua vida é muito maior e muito melhor do que você imagina. Glória a Deus. Grandes coisas o Senhor vai realizar através de você. Aleluia. E aquilo que eu falei aqui no início, muitos verão e dirão: mas fulano, menina, eu nunca imaginei que ele ia dar para isso, eu nunca imaginei que ela ia dar para isso. É pastora? Menina, é mesmo? Olha, eu nunca imaginei. Mas vai ser. Sabe por quê? Porque você só tem que se colocar à disposição do Senhor, se colocar nas mãos do Senhor, e o mais Ele é que vai fazer. Aleluia. Depois de tudo isso, amado, depois que aconteceu tudo isso, lá no versículo 17 que nós lemos, Neemias convoca o povo para a obra. Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não sejamos mais uma vergonha. Neemias convoca a nação para uma obra grande. Exigiria muito esforço, não só físico, mas também mental, espiritual. Neemias convoca aquele povo para sair da miséria. O inimigo tinha assolado demais aquele povo, destruído a identidade nacional. Estavam como naqueles muros, destruídos em ruínas. Mas Neemias os convoca a tomar uma posição de vencedor, de não aceitar a derrota, de não mais sentir vergonha. Alguém precisava fazer alguma coisa para mudar aquela situação, e eles aceitaram aquela missão. Aceite hoje a missão que o Senhor tem dado para você e está falando com você. Lute contra a sua mente. A batalha é na sua mente. Os muros estão na sua mente. Os muros no tempo bíblico, amado, era segurança por uma cidade. Quando falamos a palavra muros, entenda como muralha. Não é esse murozinho não que a gente vê aí. Muralhas. E quanto mais alta fosse a muralha, maior era a segurança da cidade. Quanto mais largo fosse essa muralha, maior seria a dificuldade que os inimigos teriam para derrubar aquele muro. Já fazia muito tempo que Jerusalém estava indefesa.
Os invasores, desde a época de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, haviam destruído os muros de Jerusalém, e assim toda a cidade, e até o templo tinha sido maculado, tinha sido destruído. A cidade estava um caos. No versículo 18, Neemias fala assim: então lhes declarei com a mão do meu Deus, como a mão do meu Deus tinha sido favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemos-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Agora, amados, seria diferente. Neemias, no momento certo, havia dado o primeiro passo para mudar essa situação. Neemias ouviu a resposta que ele queria: um povo disposto a trabalhar. O primeiro passo foi se levantar, foi sair do comodismo. Você que está ouvindo essa mensagem hoje aí, e que por algum motivo você está triste e desanimado, suas forças se acabaram, você não tem conseguido lutar contra a sua mente, você não tem conseguido resistir, e a sua mente tem lhe vencido, a sua vontade de lutar se foi. Você pode até estar pensando que Deus te esqueceu, te abandonou, que Ele não está te ouvindo mais. Amém, aleluia. Quero te dizer que isso é mentira de Satanás. Glória a Deus. Isso é mentira do diabo para tentar te corromper e minar a sua resistência. Isso não é verdade. Deus te ama sim. Ele te escolheu sim. Você é joia preciosa da coroa dele sim. Você é sacerdócio real sim. Nação santa sim. Povo de propriedade exclusiva dele sim. E ele diz ainda: eu te chamo pelo teu nome, tu és meu. Tu és meu. Se levante, olhe para os muros da sua vida. Se eles estão destruídos, se levante, lute, trabalhe, não desista. Você pode até ter perdido uma luta, amado, mas a batalha ainda não acabou. Glória a Deus. A sua vitória está logo à sua frente. É Deus quem garante, não sou eu não. Deus é o garante. Como é que a gente diz assim? É o que avalizador da sua vitória. Aleluia. É o que avaliza, é o que autoriza e que diz: eu estou contigo. Quando tu passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios tu passares, eu estarei contigo. Eles não te submergirão. Quando tu passares pelo fogo, tu não te queimarás, e nem chama arderá em ti. Amém. Veja onde estão as brechas, amado, em sua vida. Olha onde estão as brechas. Comece a trabalhar nelas. Edifique ali um muro de resistência do Senhor. Deus está contigo e não vai te abandonar. Esforça as tuas mãos para o bem. Lute pela sua vida, lute pelos seus sonhos, lute pela sua família, lute pelo seu ministério, lute pelo seu futuro. Deus não te escolheu para a derrota. Ele te escolheu porque você é uma vitória desde o ventre da sua mãe. Você venceu mais de 5 milhões de gavetas iguais a você que queriam nascer, mas você já veio vencedor. Lá no capítulo 3, versículo 1, nós lemos assim: e levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram, e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel. Quando a gente começa a ler o capítulo 3 de Neemias, amados, é tremendo, porque mostra um povo unido, uma nação unida, num só objetivo, vários grupos de trabalhos, todos desenvolvendo trabalhos com o mesmo propósito de reedificar as muralhas.
era muito grande, era trabalhoso, mas quem começou a obra foi o sumo sacerdote. O exemplo veio da liderança. Ele reedificou primeiro a porta das ovelhas e a consagrou. Sabemos que naquela época Jerusalém tinha 12 portas e cada qual tinha um significado. Um dia, quem sabe, a gente ministra sobre cada uma delas. E começaram a reedificação pela porta das ovelhas. Por quê? Servo de Deus, meu querido, o Senhor te chama. Ele é o teu pastor. Em João capítulo 10, versículo 1 ao 4, nós lemos assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. E diz mais, amado. Ele diz assim: eu sou a porta. No versículo 9 ao 11: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aleluia. Jesus te ama. Jesus te ama tanto que morreu por você e ressuscitou para te salvar. Neemias enfrentou muitas dificuldades, mas nada o desanimou. O inimigo tentou pará-lo por diversas vezes, mas ele foi até o fim, ele perseverou. Muitos de nós têm perdido a credibilidade porque começam um projeto, começam um sonho, começam um plano e não terminam. Muitos líderes convocam até a igreja para uma obra e não termina. Neemias começou e terminou um grande projeto. Muitas dificuldades aconteceram, muitas setas para tentar pará-lo aconteceram. Recursos eram escassos, mas com uma determinação do tamanho da sua fé, uma fé alicerçada em Deus, motivando e servindo de exemplo para um povo que aos olhos humanos não seriam capazes de tal tarefa, ele realizou. Aquele povo aparentemente fraco, olhando apenas para o Senhor e para o seu líder Neemias, foi até o fim. Amado, com quem eu posso contar? Continue. Com quem eu posso? Com quem eu posso contar? Qual é a minha equipe? Até que a morte nos separe. Qual a motivação da minha equipe? Qual a sua motivação? Quais são os nossos recursos? Você tem um projeto pessoal? Ou você tem um projeto que Deus tem colocado no seu coração? Amados, se você tem um projeto pessoal, não sou eu que vou lhe pedir. Se você não se submeter à nossa liderança, não se tornar ensinável, eu não vou lhe pedir não. Vá nessa tua força, cobreiro. Que o Senhor seja contigo. Mas se não tem, junte-se a nós. Vamos combater o bom combate. Eu te convido para disputar o maior clássico de todos os tempos. Nem Brasil e Argentina vai ser tão bem
televisionado como vai ser a tua vitória. Glória a Deus. Sabe por quê, amado? Porque esse é o único clássico aonde nós nunca seremos derrotados, porque nós sempre seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos nos concentrar no presente. Vamos manter o foco nos resultados, aplicando aquilo que tem dado certo. Para que mudar? Tem dado certo em tantas igrejas em todo o Brasil. Porque eu vou mudar, eu vou mudar. A gente trabalha em células em Belém, é cheio de células. Por que eu vou estar abrindo congregações se eu posso abrir células em vários bairros dessa cidade? Eu me lembro que ontem eu estava conversando com o Lucas e eu dizendo, e ele falando que era uma célula do lado da outra. A casa dele era colada, praticamente a mesma parede. Uma célula acontecia na quinta e outra na sexta, na casa do Nilson, com a Vanessa. E na dele, com a Regina, era na quinta e a da Nilson e a Vanessa na sexta. E eram povos diferentes, nações diferentes, áreas diferentes, mas com um só propósito. Aleluia. Só um sonho, só um desejo: edificar o corpo de Cristo, crescer. E por que nós vamos fazer isso aqui? Vamos fazer sim. E eu convido você para ficar do nosso lado. Amém. Porque temos tido resultados com isso. Tem dado certo. Vamos deixar que as recompensas apareçam depois que o trabalho tiver sido concluído, depois que o trabalho tiver sido feito. Ah, pastor, por que o senhor está falando isso? Porque tem muita gente, amados, que infelizmente quer ver resultados imediatos. Quer resultados imediatos. Quer ver a coisa acontecer. Ah, pastor, por que não está cheia a igreja? Você tem feito a sua parte? Você tem convidado pessoas para as células? Você tem dado testemunho da sua vida, onde você trabalha, onde você estuda? Amados, desafie as suas desculpas. Desafie as suas desculpas. Não deixe que o ontem roube a sua atenção ao ponto de prejudicar o seu futuro, o seu ministério que o Senhor tem para você. Se deixe usar pelo Espírito Santo. Se deixe ser um instrumento nas mãos do Senhor para fazer diferença no meio de uma geração corrompida. Seja um instrumento do Senhor nesse lugar, nesta cidade, aleluia, nesse tempo. Eu te convido para fazer comigo esse trabalho. Eu te convido para fazer diferença no meio dessa cidade. Aleluia. Sabe por quê, amado? Porque vai dar certo. Em nome de Jesus. Tem dado certo. Em nome de Jesus. E o melhor de tudo é que você vai ser referência. A sua casa vai ser referência. Ah, onde é que tu mora? Ah, já ouvi falar na tua casa, né? Lá que tem uma célula abençoada, né? Olha, todo mundo fala. Aqui no bairro, todo mundo fala da tua célula. Vai ser referência. Eu te convido. Vença as suas desculpas. Desafie cada uma delas. Quando aparecer desculpa, desafie. Não se deixe vencer por essa desculpa. E seja usado pelo Senhor tremendamente. Aleluia. 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 Glória a Deus. Temos aprendido com Neemias nessa noite, amados, que nós podemos ir da onde nós estamos, de um lugar humildemente, onde a gente não tem conhecimentos grandes, mas nas mãos do Senhor Ele nos capacita a fazer grandes coisas para Ele. Aleluia. Quando nós amamos a sua palavra. Eu sei que você ama a obra do Senhor. Se você ama a obra do Senhor, fique de pé. Se você deseja reedificar os muros, se você deseja restaurar as nações,
que estão próximas da sua casa. Ore ao Senhor nessa noite. Amém.